Olá, shalom, shalom, galera aí do canal. Desculpa aí esse tempo sem enviar nenhuma informação, nenhum vídeo, né? Mas agora eu pretendo enviar pelo menos 7 vídeos que eu vou estar gravando. Esse vai ser o primeiro dessa série, das 7 igrejas da Ásia. Eu quero falar um pouco, né, da importância dessas igrejas para nossas vidas, né? Nós que somos aí, pertencemos, melhor dizendo, à igreja de Yeshua. O livro do Apocalipse é um livro o qual tem muita simbologia, né? A simbologia ali é muito forte no livro do Apocalipse. E para mim, né, que eu sou aí uma milenista, existem outras escolas, pré-milenista, pós-tribulacionista, enfim, eu sou a milenista, então eu creio que o livro do Apocalipse já se cumpriu 99%. O que falta aí é a volta, né, de Yoshua pela segunda vez. Ali no período do livro do Apocalipse tinha o imperador, né, que é Domiciano, que era o imperador da época, Domiciano, e o João ali mencionado também. Eu quero só trazer essas informações, que eu vou me ater às igrejas, né? O João ali, há também uma discussão com os estudiosos, que acreditam que não seja o João o discípulo, né, de Yoshua, mas sim um outro João que vivia ali, né, em Patmos, né, que tinha um conhecimento, né, profundo daquela região, daquela ilha ali. Então essa é a informação. Se você ter vídeo aí no YouTube, tem, acho que o pastor Kenner, se não falha a minha memória, ele fala sobre isso, e tem vários vídeos sobre o Apocalipse, tá? Então, a igreja as 7 igrejas, ela estava numa província romana, né? E aí o Império Romano dominava ali. E o João precisava, né, enviar mensagens que o imperador Domiciano ele não pudesse identificar, né, por mais que se porventura essas cartas chegassem ao conhecimento dele, que ele não pudesse ter a profundidade da mensagem, né? Porque é bem da verdade, as mensagens, quando se fala de besta, de poder, é tudo ligado ao Império Romano, né? E a esse imperador que estava na época ali governando, ok? Então, as 7 igrejas da Ásia são mencionadas, né, no livro do Apocalipse. São usados dois capítulos, o capítulo 2 e o capítulo 3. Éfeso é a primeira, tá? Apocalipse 2, de 1 a 7. Esmina, né? Vem Apocalipse 2, de 8 a 11. Pérgamo, ela está Apocalipse 2, de 12 a 17. Tiatira, né? Ela vai Apocalipse 2, 18 a 29. Sardes é a quinta, Apocalipse 3, de 1 a 6. A sexta, Filadélfia, é Apocalipse 3, de 7 a 13. E Laodiceia, a última, Apocalipse 3, de 14 a 22. Como eu havia falado, né, essas igrejas estavam localizadas na província romana, né, da Ásia, que corresponde hoje, atualmente, né, a Anatólia, nessa região, na Turquia, onde fosse nos dias de hoje, essa igreja estaria localizada nessa região. Qual é a mensagem, né, de Yoshua para as igrejas, as 7 igrejas? Fidelidade e perseverança, advertência contra a apostasia,
abandonar a fé, né? Chamado ao arrependimento e promessas de recompensa e proteção. Essa, pegando um apanhado geral, né, foi aí a mensagem a essas 7 igrejas. A importância, né, das 7 igrejas hoje na história primitiva e hoje, é a mensagem que serve como um modelo para nós hoje, né? Oferecendo lições sobre a fidelidade, como mencionei aí, fidelidade, advertência, chamado, perseverança, promessas, enfim. Essa é a mensagem que foi para aquela época e serve para as igrejas hoje, ok? A mensagem começa, né, logo a primeira igreja, Éfeso, começa assim. Primeira igreja, né, capítulo Apocalipse 2, de 1 a 7. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve estas coisas, diz aquele que segura as 7 estrelas na sua destra, aquele que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. E aí vem a mensagem. Conheço as tuas obras, o teu trabalho e a tua perseverança, e que não pode suportar os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e achastes mentirosos, e tens perseverança, e suportaste muito por causa do meu nome, e não te cansaste. Aí tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrependa-te, e faze as primeiras obras. Quando não, venho a ti, e removerei o teu candeeiro do seu lugar. Se não te arrependeres, mas isto tem a teu favor, que aborrece as obras dos nicolaítas, né, e aos quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso do Eterno. Então aqui nós vimos, né, que a igreja de Éfeso tem os pontos positivos, né, e os negativos. Logo assim de início ele fala que a igreja, né, ela deixa o seu primeiro amor, ela abandona, né, o primeiro amor, aquela vontade quando um cristão ele se converte. Eu pastoreei igreja, né, e eu via isso, a pessoa se convertia, ela era batizada, vinha com um fôlego, né, querendo trabalhar, querendo fazer, chegava cedo nos cultos, e aquela coisa toda. E nós chamamos isso de primeiro amor, né? Aí, com o passar do tempo, isso tudo vai mudando, né? Se chegava cedo, passa a chegar atrasado, passa a não participar mais dos cultos, não preocupa mais com a evangelização. Então, são todas essas coisas que, com o passar do tempo, a pessoa vai deixando, né, esse, vamos dizer assim, entre aspas, esse amor parece que ele vai sumindo. É o que acontece com a igreja de Éfeso aqui, né? A igreja, ela abandonou o primeiro amor, e a mensagem é que ela volte ao primeiro amor. E isso é muito comum também nos dias de hoje, como eu mencionei, né? Hoje existem pessoas, né, eu estou incluído nesse grupo também, que nós não temos aquele ânimo, aquela força, aquele prazer, né, de fazer a obra do Yeshua, né, aqui na Terra. Nós até vamos aos cultos, né, enfim, oramos, aquela coisa toda, mas não é da mesma forma. Se você parar, pensar, analisar, não é da mesma forma quando foi no início, né?
eu me batizei dia 27 de outubro de 85, o meu comportamento em relação às atividades, ao trabalho eclesiástico é muito diferente nos dias de hoje, né? Eu também como pastor, né? Enfim. Então, eles precisavam voltar ao primeiro amor e voltar a fazer as obras, né? Aqui, conheça as tuas obras, o teu trabalho, a tua perseverança, o que não pode suportar, esse aqui é mais suportar, não pode suportar os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos não são. Esse é o lado positivo. E os achaste mentirosos. Então, isso a igreja fez de boa, positivo, né? Os falsos religiosos que se diziam ser de Oxua e não eram, e aí eles ensinavam umas práticas, e aí que não tinha nada a ver com o cristianismo, tanto é que vão falar, ela vai ter uma mensagem sobre a questão de, né, não concordar com as obras dos nicolaítas, eu vou falar isso depois. Então a igreja ela tinha esse lado positivo, e o lado negativo é que ela tinha abandonado, né, as obras, consequentemente, claro, devido ao esfriamento do amor. Então ele pede que a igreja se faça uma análise de de quem todos eram. Igreja são pessoas, que eram pessoas desgarradas, sem pastor, uma vez que ela encontra o Yoshua, o pastor das ovelhas, elas têm um comportamento. E de determinado tempo eles param e acabam esfriando, né? Aí o chamado se arrependam e volte ao primeiro amor. Com aquela força, com aquele gás, com aquela vontade surreal de realizar a obra do reino. Perfeito? Aí depois ele vai falar sobre os pontos principais. Ele vai falar que reconhece as obras, né, do trabalho, a perseverança. A advertência é que a igreja de que ela deixou seu primeiro amor e precisa se arrepender, voltar, como falei. Aprovação, né, da oposição aos nicolaítas. Agora ele aprova a igreja por odiar as obras dos nicolaítas, e a promessa é que ele daria, se eles vencessem, permanecer até a volta de Yoshua, segunda vinda, até o fim, não ficar, né, desse amor sobe, desce, mas manter-se. Eles teriam o direito de comer da árvore da vida. Voltando aí, Gênesis, né, o paraíso. Isso é importante. Então, essa era a mensagem central para a igreja de Éfeso. Agora, o que seriam os nicolaítas? Né? Os nicolaítas eram um grupo, né? Era um grupo de heréticos que surgiu na igreja primitiva, e as suas obras eram consideradas mais pelos cristãos, embora não haja muita informação. Eu estou aqui lendo, ou é Nicolaitas, tem um acento lá no I, ou Nicolaitas, né? O que ensinava eles, esse grupo? Eles ensinavam, né, os cristãos estavam livres. Olha o que eles ensinavam, eles estavam livres para viver a sua vida do jeito que eles quisessem. Uma vez que eles estavam salvos, né? Então não precisavam se preocupar com a santidade, se preocupar com a observação dos ensinamentos das Escrituras. Ou seja, ensinavam uma libertinagem, né? E aí promovia também a questão da idolatria, que isso aí não tem nada a ver com o reino. Então, a igreja de Éfeso, então, não compactuava com isso.
Eles odiavam essas obras. E a igreja de hoje, né, pegando esse exemplo aí da igreja de Éfeso, ela precisa, né, rejeitar as obras. Qual que seria as obras? Aí a questão da idolatria, a questão de viver uma vida, achar que pode todas as coisas. Pode fazer todas as coisas, podem trazer o mundanismo para dentro da sua residência, para dentro lá do ajuntamento. E o que mais me preocupa hoje é isso, né? Quando a igreja se reúne no templo, ela acaba trazendo muitas práticas mundanas, né, para dentro do templo. Né? Um exemplo disso que eu tenho falado, já falei aí, né, tem um vídeo gravado sobre um exemplo básico, fora outras coisas. Né? A questão do Natal, a igreja colocando árvore de Natal dentro do templo. A origem é uma prática pagã. Aí hoje fala que a ebola tem vários sentidos, aí busca algum período da história no passado, né? O pinheiro tinha um significado, mas a bem da verdade tem um vídeo explicando, né, como surgiu. O básico é como surgiu a questão do Natal, principalmente nessa questão vinda do Império Romano, né? Essa prática aí. Mas, enfim. Então, tem muitas outras coisas que a igreja coloca hoje no culto cristão, até na questão da liturgia, que não tem nada a ver com culto. Essa é a realidade. Embora que as escrituras não dão uma receita de bolo, né, ali passo a passo de um culto, mas ela deixa assim claro como um culto pode ser realizado ao Eterno. Né? Então, se você pegar, se a Escritura é o nosso parâmetro, então se você comparar o culto ao Eterno nas Escrituras com o culto de hoje, você vai ver que não tem nada a ver. Perfeito? Então, é uma observação aí minha que eu faria para isso. E a santidade, a igreja deve promover santidade, pureza na comunidade. Hoje pouco se fala de pecado, mas pecado mesmo. Né? Fala de muitas outras coisas, mensagens mais usando a psicologia, né, do que mensagem. Muito conhecimento também. Né? Tem sermão que a pessoa dá um show de informações teológicas, mas não tem, né, a mensagem para o público ali realmente. Como no caso aqui, ó, se arrepender, voltar ao primeiro amor, voltar à prática das obras, não deixar a imoralidade entrar, né, na sua vida, na minha vida. Então são coisas, lições do dia a dia. E isso precisa ser enfatizado, coisa que eu não vejo falando com tanta ênfase. Ok? Aí vem essa questão dos nicolaítas, né? Aí vem a outra parte, de onde caíste? O que quer dizer essa frase, de onde caíste? Lá de Efésios capítulo 2, esse está no versículo 5. A perda do primeiro amor. Então, uma vez que houve a perda do primeiro amor, aí ele fala, né, para voltar e se lembrar, né, de quem eles eram. Né, de quem eles eram no início. E quando eles encontraram o caminho, o pastor das ovelhas, Yoshua, qual foi o comportamento deles? Né? Voltar ao passado para voltar a viver o presente. Perfeito? E a expressão de onde caíste sugere também que a igreja havia se desviado do caminho original, como eu falei também sobre isso. Então, o arrependimento é necessário, a igreja precisa se arrepender e voltar às suas primeiras obras. E isso é algo... Quando eu vivi meu período de pastorado, eu vi realmente que a igreja foi um dos motivos
que hoje eu não quero pastorear. É uma opção minha de não pastorear. Por que eu não quero pastorear? Porque eu vi isso nas igrejas. E é um desgaste para quem está à frente, quem está pastoreando, é um desgaste muito grande. Você mostra os textos, você fala que isso é importante, enfim, quem vive hoje dentro de um sistema religioso vai saber muito bem, e principalmente quem é pastor. Então, a igreja, ela simplesmente abandonou o primeiro amor. A igreja do presente século, ela abandonou o primeiro amor. E ela precisa voltar a esse primeiro amor. Voltar a fazer a obra. As igrejas hoje pagam um salário surreal para muitos pastores, não vou generalizar, mas uma grande parte que pode, paga um salário surreal para o pastor e descansando que esse pastor faça tudo. Aí o pastor não é pastor, ele é um administrador, ele é um psicólogo, ele é tudo, menos pastor. E ele tem que fazer tudo, ele que tem que fazer a igreja crescer. Enquanto isso, a igreja vai, domingo de manhã, domingo à noite, os que vão, durante a semana os estudos, atividades, enfim, e quer que tudo, e ficam sentados. Ele quer que o pastor e a sua liderança façam tudo. Não é isso. Essa não é a proposta de uma igreja de Cristo, de Yeshua. A proposta da igreja de Yeshua é uma igreja que viva o amor que o Yeshua, através do precioso Espírito Santo, coloca na minha vida e na vida daquele indivíduo. Uma vez que ele é arrancado do império das trevas, ele é então levado para o império de Yeshua, o império da luz, para viver esse reino. Então, de início, a igreja precisa ler a carta do Apocalipse à igreja de Efésios e seguir essa instrução, voltar ao primeiro amor e fazer as obras. Não é o pastor, não é a liderança que ajuda o pastor, é a igreja, num todo. Até o membro lá que eu via muito, eu já me aposentei, já sou velho, já me aposentei da vida secular e também da igreja. Não, agora é para os jovens. Não, nada a ver. Quem é discípulo de Cristo, ele vai fazer a obra, ele vai evangelizar até Cristo voltar, ou o dono da vida, que é Yeshua, é Cristo, chamá-lo para viver com ele no paraíso, eternamente. E terminando, aqui, é isso mesmo, que tem à sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Então, o anjo e a igreja, está lá em 2:1, o anjo e a igreja de Éfeso escreve estas coisas, como eu falei. O que seria isso? As 7 estrelas representam os anjos da igreja, ou seja, os pastores. Acredita-se isso, que os anjos ali seriam os pastores da igreja, tá? E que Yeshua tem autoridade sobre esses pastores. Por mais que a igreja tenha pastor, tanto lá em Éfeso como nos dias de hoje, quem está no controle, quem é o dono da igreja, estou falando igreja, pessoa. Eu separo muito, não estou falando do templo. A igreja é pessoa. Quem é o dono, quem é o cabeça, é Yeshua. Então, o pastor tem que ter isso em mente. É uma grande responsabilidade de conduzir o rebanho sem enganar, sem mentira, sem falcatruas, mas sim com temor e tremor, porque lembrando que ele vai prestar conta dessas vidas. Então, pastorear é uma coisa muito séria, sempre levei muito a sério o meu pastorado. E onde eu passei ajudando no pastoreio, a igreja que eu pastoreei, os irmãos, eu acredito que não tem nada que falar a respeito da minha pessoa no que diz a esse zelo. Claro, cometi erros, falhas, não sou perfeito, tenho pecados até hoje, mas procurei ser o máximo zeloso possível no que diz respeito ao pastoreio. Isso é importante.
Os 7 candeeiros de ouro representam as 7 igrejas, né? Então, as 7 igrejas. A imagem é que o Exu, ele anda, ou seja, ele tem os atributos, né? Da onipresença, a onisciência e a onipotência. Então, ele está em todos os lugares, está ali no meio, embora particularmente eu vejo, como eu disse, muita informação no púlpito, mas eu vejo pouca unção. Eu acho que falta a unção. Eu sempre tenho falado para o Eterno nas minhas orações, né? Que se eu, porventura, Ele quiser que eu volte ao púlpito, que eu volte ao púlpito com unção, não só com conhecimento. Conhecimento tem que ter, né? Para não falar besteira. Mas atrelado, assim, lado a lado, tem que ter unção. O que seria essa unção? O Espírito Santo realmente, né? Não, eu tenho o Espírito Santo. O Espírito Santo habitando realmente no corpo, no ser dessa pessoa, como diz as Escrituras. E você percebe a diferença de quem tem unção e quem não tem unção, porque a igreja precisa ter discernimento, não é verdade? Enfim. Então, é isso. Eu paro por aqui. E depois o próximo vídeo vai ser para a segunda igreja. Eu espero que esse vídeo possa abrir o seu entendimento, fazer você pensar sobre a sua vida, avaliar a questão, né, como você está hoje em relação ao reino, né, quando se fala das obras e do amor. Ok? Até a próxima. Shalom, shalom.